Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso podcast Tá na Lei. E hoje aqui estamos com a Alana. Oiê. Eu me chamo Henrique. E o nosso convidado hoje é o advogado criminalista Leonardo Magliozzi. Muito obrigado. Bom dia Henrique, bom dia Alana, bom dia para o pessoal que está na produção do podcast e os alunos que estão nos assistindo. O tema dessa semana é Setembro Amarelo. A gente já falou ontem com o psicólogo Marco Aurélio sobre, e agora a gente vai falar um pouquinho da parte jurídica. Professor, induzir alguém a tirar a própria vida é crime? Sim, existe um crime específico no Código Penal, no artigo 122, que é um dos crimes dolosos contra a vida, que desde a sua redação original do Código Penal pune a conduta das pessoas que, de certa forma, induzem, instigam ou auxiliam a pessoa a se suicidar. E no caso da própria pessoa cometer o suicídio ou a tentativa dele, configura crime também? Não, o Código Penal brasileiro, ele pune a alteridade da ação. Ou seja, uma ação que é cometida contra si próprio, ela não é punida nos termos do nosso sistema criminal. Então, o indivíduo que atua contra a própria vida, ele não vai responder por crime algum. Obviamente, ainda que ele não consiga consumar o suicídio. Então, não se pune no direito brasileiro a autolesão ou a tentativa de suicídio. Agora, se o suicídio tivesse sido consumado, de qualquer maneira, nós já teríamos uma extinção da punibilidade, que impediria de qualquer forma qualquer punição a esse indivíduo. Mas, em suma, não se pune o indivíduo pelo ato praticado contra a própria vida. O que o Código Penal pune é a conduta de um terceiro que atua para que essa pessoa, essa vítima, atue contra a própria vida. E no caso, por exemplo, de cyberbullying, se constatar cyberbullying, a pena aumenta? O cyberbullying em si, ele não é necessariamente um crime contra a vida. É necessário se investigar qual é o teor desse cyberbullying. Há um tempo atrás, 2018, 2019, nós tínhamos um fenômeno social que era chamado os desafios da baleia azul. Creio que vocês vão lembrar disso. Então isso acontecia, esse tipo de investida contra a vida existia por meio da internet. Desafios feitos em Discord, WhatsApp e outros meios de comunicação social, outras mídias sociais. Então, nesses desafios, quando se chegava à propositura de um desafio que fosse contra a própria vida, sim, aí nós teríamos essa situação. No Código Penal, a gente tem o artigo 122. O que ele fala sobre o suicídio? Então, o artigo 122, originalmente, ele tinha a seguinte redação: induzir, instigar ou auxiliar alguém a suicidar-se. Recentemente, em 2019, até por conta desses desafios da baleia azul, houve uma alteração legislativa e esse artigo 122 ele passou a punir a conduta de induzir, instigar ou auxiliar alguém a se suicidar ou a se automutilar. Porque um dos desafios desse fenômeno baleia azul havia uma progressão nas condutas e alguns desafios eram a pessoa se cortar, a pessoa praticar pequenas automutilações, muito provavelmente porque essa pessoa já tinha consigo algum tipo de transtorno, mas haveria um terceiro que passaria a induzir ou a instigar essa pessoa a praticar em si própria a automutilação. Então hoje nós temos no artigo 122 duas condutas: induzir, instigar ou auxiliar alguém a se suicidar, ou induzir, instigar ou auxiliar alguém a se automutilar, com penas diferentes e proporcionais aos resultados. Esses verbos que nós temos no artigo 122, induzir, instigar ou auxiliar, eles denotam diferentes formas de prática do delito. Quando se induz alguém a se suicidar ou se automutilar, isso significa que a pessoa está fazendo nascer na vítima a ideia daquela conduta. A vítima não tinha a ideia de se suicidar, a vítima não tinha a ideia de se automutilar. Essa ideia surge com a indução. Na instigação, a ideia já existe. E então esse criminoso ele vai reforçar uma ideia suicida, uma ideação suicida ou uma ideação de automutilação pré-existente. E no auxiliar, a lei está querendo punir as condutas de auxílio material. Então, fornecer uma arma, emprestar uma arma, ensinar como usar um veneno, emprestar a corda, enfim. Então, o artigo 122 pune 3 verbos que incidem em 3 condutas que
que seriam ou recairiam sobre a vida da pessoa, no induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, ou recairiam sobre a integridade física da pessoa, que é quando se induz, instiga ou auxilia a automutilação. A automutilação, então, não é um crime? A automutilação, assim como o suicídio, não são condutas típicas, não são condutas criminosas. Então, se eu, inclusive por meios de alterações anatômicas, estéticas, eu me automutilar, isso não é criminalizado. O que é criminalizado? É um terceiro induzir, instigar ou auxiliar alguém a se automutilar, praticar essa automutilação. Porque a gente tem que recordar, pelo nosso direito penal não pune a autolesão, exceto em circunstâncias muito excepcionais, como, por exemplo, fraude a seguros. Agora, o Código Penal protege a vida e a integridade física porque eles são valores, são bens jurídicos indisponíveis. Então, a terceira pessoa que incentiva, instiga, induz alguém a se matar ou se automutilar é punida nos termos do 122. Como os tribunais brasileiros interpretam e aplicam essa lei na prática? Essa lei, principalmente em relação a essa alteração legislativa que introduziu a automutilação, ela é ainda bastante recente e a gente tem muito poucas jurisprudências a respeito, porque para que se crie jurisprudência é necessário um tempo para que esse processo ele tramite em primeira instância, haja recurso até formar uma jurisprudência. Então, isso é bastante incipiente, é bastante inicial, ainda não temos aqui um movimento jurisprudencial mais robusto para a gente dizer qual seria uma indicação ou um movimento jurisprudencial a respeito disso. Mas, de qualquer modo, a jurisprudência está sempre atrelada a uma interpretação que tem que ser muito lógica da lei. A jurisprudência ela não pode ir além do que a lei diz. E a gente não enxerga nenhum abuso jurisprudencial ou algum erro jurisprudencial no sentido da lei na sua originalidade, que era quando o 122 tratava apenas do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Quando a gente estava estudando sobre, a gente se deparou com o termo suicídio assistido. Qual seria a diferença entre suicídio assistido e eutanásia? Tá, vamos lá. Nenhum dos dois é permitido pela legislação brasileira, né? O suicídio assistido seria exatamente o fornecimento de meios para que alguém se suicide. Então, ainda que isso seja representado, por exemplo, nós temos um filme que é bastante famoso, Como Eu Era Antes de Você, que o mocinho do filme vai para uma clínica se interna em uma clínica ao final do filme, né? Para aqueles que não assistiram, me perdoem pelo spoiler, mas ele se interna numa clínica onde ele vai realizar o suicídio assistido. No Brasil isso é impossível. E o ato de fornecer à pessoa, de viabilizar a pessoa que ela se suicide, se ela pratique em si própria o suicídio com uma injeção letal, ela mesmo ativando o mecanismo que vá injetar no seu organismo uma injeção letal ou qualquer outra modalidade semelhante, seria caracterizado pelo artigo 122. Porque no artigo 122 eu tenho induzir, instigar ou auxiliar. Então, o suicídio assistido estaria na hipótese do auxílio ao suicídio. A eutanásia, ela não é um suicídio assistido. Na eutanásia, há uma prática de um ato material que causa a morte da vítima. Então, você não está auxiliando ela a se suicidar, você está, de fato, matando. A eutanásia, ela também é proibida no nosso ordenamento, também é crime. Mas a eutanásia ela pode ser caracterizada como uma hipótese de homicídio privilegiado, porque o indivíduo age motivado por um relevante valor moral. Ele mata a pessoa pelo sentimento de piedade, de pena, de providenciar dignidade à morte daquela pessoa que sofre, por exemplo, acamada no leito de morte por muitos anos, enfim. Então, uma forma de abreviar o seu sofrimento. Então, é crime de homicídio, mas eventualmente pode ser reconhecida essa privilegiadora do relevante valor moral. E no suicídio assistido não seria homicídio, seria o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, mais precisamente na modalidade auxílio ao suicídio. Na eutanásia, para ser executada para que o médico possa executar a eutanásia, ele precisa de uma autorização, porque, imagina que seja um crime ele matar uma pessoa, aplicar uma eutanásia em uma pessoa que não esteja passando por um momento difícil ali, que seja considerado
um homicídio privilegiado? Na realidade, né, reforçando, a eutanásia ela é sempre crime, seja praticada por médico ou não. O que o nosso ordenamento permite e não vê como crime é a ortotanásia. A ortotanásia é a cessação de condutas médicas que prolongam a vida apenas artificialmente. Então, por exemplo, a vida só é prolongada por conta de um respirador artificial. Se tirar o respirador artificial, a pessoa fatalmente morrerá. Então, desligar esse respirador artificial não seria considerado crime de eutanásia, é a ortotanásia, né? É algo que é muito, até uma frase bastante batida, mas a morte é parte da vida. Então, o indivíduo que está num prolongamento artificial da vida por meio de equipamentos, a retirada desses equipamentos não constitui crime de homicídio, né? Na realidade, o Conselho Federal de Medicina, ele regulamenta aquilo que se chama de ortotanásia, que nada tem a ver com a eutanásia. Na eutanásia, a prolongação da vida é natural e é viável, mas em termos que são considerados pela pessoa muitas vezes como indigna. A pessoa está no leito de morte, ela está, né, acometida de uma situação extremamente grave do ponto de vista de saúde, mas a vida se prolongará e assim se prolongará aquele sofrimento. Então, o que se buscaria nesse caso seria a eutanásia, mas reforcemos, né? A eutanásia é proibida no nosso ordenamento, tanto é que constitui homicídio, privilegiado com diminuição de pena, mas é homicídio. E um caso em que o tema suicídio está no tribunal, qual é o papel do advogado criminalista nesses casos? O papel do advogado criminalista sempre é velar pela correta aplicação da lei. Então, é muito difícil a gente falar assim em termos abstratos. Mas o advogado criminalista, ele não defende o crime e ele não defende o criminoso. O papel do advogado criminalista é sempre atuar para que a lei, não só a lei material, que é a do Código Penal, como a lei instrumental, que é a do Código de Processo Penal, sejam corretamente aplicadas. É sempre velar pela correta aplicação da lei. Ainda que o fato gere uma comoção social muito grande, ainda que o fato ele se mostre abstratamente muito grave, todo acusado tem direito a uma defesa. Então, o advogado criminalista que tem ciência e tem consciência de qual é o seu papel, ele não escolhe processos para defender ou crimes para defender, porque todo tipo de acusado e todo tipo de delito é digno de defesa, até por um imperativo constitucional. Mas qual é o papel do advogado criminalista? É defender, em todos os casos em que ele atue, a correta aplicação da lei. Quais são os principais desafios que um advogado pode enfrentar quando tem caso de, tipo, cliente sofre de depressão e pensa em se suicidar, ou algum caso que dentro do processo tenha tido alguma pessoa que cometeu suicídio? Como que lida com esses casos? Na realidade, sim. A nossa prática profissional, ela sempre demanda um certo drama emocional, porque, via de regra, a gente não consegue se dissociar daquela situação que muitas vezes é muito triste, que muitas vezes é muito pesada. O advogado criminalista muitas vezes tem muito mais contato com a família do cliente, do constituído, do que com o próprio cliente. Então, o papel do advogado criminalista, né, do advogado em geral, é entender o seu papel técnico e tentar, na medida do possível, agir com a cabeça mais fria possível. Por quê? Porque contaminados pela emoção todos estão, né, entre envolvidos, vítimas e familiares dessas pessoas. O advogado é quem está ali para lançar uma luz de racionalidade sobre aquela hipótese, sobre aquele crime, sobre aquele fato. Então, o máximo possível, tentar se blindar dessas interferências emocionais. Nem sempre é possível e nunca é fácil. Mas o importante é que o advogado tente fazer isso. Por quê? Porque se o advogado deixar se contaminar pela emoção, pelo nervosismo, por um juízo de tentar fazer justiça a todo e qualquer custo, o advogado muitas vezes vai acabar prejudicando a sua própria atuação. Lembrar que a atividade do advogado é uma atividade meio, não é uma atividade fim. O advogado está ali para pedir. E para pedir, ele tem que ter o raciocínio mais livre possível, né? Menos influenciado por emoções possíveis.
né? Então é necessário que o advogado haja com bastante cautela, com bastante calma, com bastante clareza de pensamento, para que ele eventualmente não acabe prejudicando o próprio cliente quando ele faz uma defesa mais emocionada, por assim dizer. Como que a saúde mental do réu ou de alguma das partes pode influenciar nesse processo? Tipo, redução de pena, é possível dependendo da saúde mental? É possível, por exemplo, no próprio caso do artigo 122, o indivíduo ter agido por relevante valor moral é um instituto, uma hipótese, um contexto que pode reduzir a pena. Existem outros institutos mais específicos no Código do Processo Penal, que é, por exemplo, o indivíduo agir influenciado pela violenta emoção ou então dominado pela violenta emoção. A violenta emoção, ela pode incidir na fixação da pena. O juiz pode levar isso em consideração para estabelecer uma pena mais alta ou uma pena mais baixa, dependendo da emoção que foi demonstrada no momento da prática do delito. Professor, esse ano teve uma lei, que é a 14.531, que lançou dia 10 de janeiro desse ano, que é sobre a preservação da saúde mental dos policiais. E qual que é o impacto social que isso causa num tribunal, por exemplo, quando você tem um caso em que um policial se suicida, por exemplo? É uma legislação importante. A gente não pode, enquanto sociedade, pensar ou partir da premissa de que todos os nossos problemas sociais serão resolvidos pelas leis. Mas esse é um passo importante. Estabelecer uma lei que disponha sobre esse tratamento, né, da saúde mental de policiais é bastante importante. Por quê? Porque os policiais eles estão sempre sujeitos a um estresse extremo, né? Eles são a primeira barreira da sociedade em relação à criminalidade, né? Então, eles são a primeira resposta em relação à criminalidade e estão, obviamente, expostos aí a todo grau de estresse, às vezes menos e às vezes mais, né? A gente não sabe, cada indivíduo responde de maneiras diferentes ao estresse, aos pós-traumas, e os policiais, de fato, eles são bastante acometidos dessas doenças relacionadas ao estresse, à ansiedade, à depressão, né? É uma classe de trabalhadores bastante afetada por isso. Então, uma legislação assim, ela tende no mínimo, lançar um olhar da sociedade diferente para os policiais. Há bons policiais e maus policiais, como há bons advogados e maus advogados, bons professores e maus professores, bons médicos e maus médicos, enfim, né? Profissionais bons e ruins existem em todas as profissões. Mas muitas vezes os policiais, eles tendem a ser mais criticados porque, como eu disse, eles são a primeira resposta da sociedade à criminalidade e muitas vezes a sociedade não vai entender o contexto dessa resposta, né? E esse tipo de cobrança social, que por um lado a sociedade pede a repressão do crime, por outro lado pede que haja uma parcimônia, haja um controle do agente estatal, muitas vezes acaba desencadeando nele uma pressão muito maior, que por sua vez vai desencadear outros problemas de saúde mental. Então é uma legislação que, na minha ótica, é uma legislação necessária, bastante importante, e eu torço como cidadão e como professor que ela surta efeitos. Você falou assim que os policiais eles fazem parte da linha de frente quando se trata de criminalidade, né? E já fiquei refletindo sobre isso, que os policiais eles muitas vezes arriscam a própria vida para defender outras pessoas, né? O que eles devem passar diariamente, sabe? Tipo, alguns que veem seus próprios companheiros perdendo a vida fazendo o que ama, sabe? E daí, tipo, referente a esses traumas, assim, quando vive esses traumas, leva uma pessoa a um estresse muito grande, uma tristeza muito profunda, e que leva a pessoa a se suicidar, né? Como o senhor falou, também concordo que é uma boa iniciativa também da criação dessa lei. Mas, tipo, falando sobre o Setembro Amarelo, como isso pode... como essa campanha do Setembro Amarelo pode ajudar as pessoas que queiram se suicidar a amenizar isso, não queiram mais? Existe, até eu acho que foi falado no podcast anterior sobre existe uma parcela da sociedade que até critica o movimento de Setembro Amarelo porque existe uma expectativa de que isso lance luz sobre um assunto que muitas vezes nem está sendo debatido e aquilo pode causar um aumento do suicídio ou de doenças mentais.
Mas, a exemplo do palestrante anterior, né, do entrevistado anterior, eu também entendo que é necessário falar sobre isso, porque se trata de um tabu, principalmente quando a gente está falando de policiais, né, e voltando para essa legislação que eu creio que é a sua dúvida maior, né, a atuação intramuros das polícias é uma atuação bastante pautada em tabus de masculinidade, de força, de controle, e muitas vezes os policiais eles tendem a ser mais refratários, resistentes a buscar ajuda psicológica. Então essa legislação, né, atrelada aos movimentos, às campanhas do Setembro Amarelo, elas têm a importância de desmistificar a questão da saúde mental, a necessidade de buscar ajuda, a necessidade do indivíduo buscar um apoio na psicoterapia. Por quê? Porque tratam-se de doenças que todos nós, cidadãos, estamos sujeitos. E os policiais, por conta de todo esse contexto que já foi mencionado aqui, eles são ainda mais suscetíveis a esses problemas. Então, eu creio que essa legislação ela tem o propósito de quebrar esses tabus, vencer resistências. Isso não acontece do dia para a noite, né? É necessário um tempo para que a sociedade, para que esses indivíduos eles tomem consciência disso, se apropriem dessas informações, mas é necessário dar o passo inicial. Eu creio que o passo inicial foi dado com a edição dessa legislação. E todas essas mudanças, tanto a de 2019 quanto a desse ano, como que elas interferem para você atuar num processo desse? Tipo, você tem que estudar toda a legislação, muda alguma outra coisa, muda muita coisa, digamos assim, no tribunal? Como que é o passo de você estudar sobre isso? Muda o papel do profissional do direito, né? A gente sabe bastante disso, a gente está se apropriando dessas informações aqui no curso, está sempre ligado com as possíveis alterações, mas quando a gente está falando de uma alteração relacionada ao direito penal, uma coisa que o aluno do direito, o estudioso do direito tem sempre que lembrar que é o seguinte: a lei penal, ela não retroage, né? Existe um princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal, ela é editada, ela é pensada para os atos futuros. Então, por exemplo, essa nova legislação de 2019, que pune o induzimento, instigação ao auxílio à automutilação, que era uma figura que não existia até então, até 2019, ela não retroagirá para alcançar fatos praticados antes de sua vigência. Por quê? Porque se trata de uma lei nova prejudicial, né? Uma novatio legis, como diz na literatura do juridiquês, e ela não vai retroagir para fatos praticados antes de sua vigência, antes de 2019. Ela serve para fatos futuros. Então, o papel do operador do direito, do profissional do direito, é sim estar ligado a essas alterações. A gente tem que estar sempre lendo literatura relacionada. As mídias sociais, os Instagram, Facebook, eles podem servir como aliados, porque existem páginas específicas, né, para quem pensa em estudar o direito, se atualizar no direito. Então, não é necessário que você, enquanto estiver estudando, se ver livre das redes sociais. Elas podem funcionar como um grande auxiliar nesse processo ensino-aprendizagem. Mas a gente precisa filtrar o que a gente vai consumir em termos de informação, né? Mas não deixar, né, de buscar essa atualização constante. Como última pergunta, quais são os recursos legais que a gente pode estar acessando para crimes relacionados ao suicídio? Por exemplo, tem 188, tem algum departamento específico para isso? Existem sim, existem números específicos, como 188, que é um número mais relacionado à cidadania, à proteção do indivíduo à violência, e as formas de violência que afetam o indivíduo em termos de induzimento do suicídio, elas podem ser relatadas por esses números. Tem que lembrar que a gente precisa ser, enquanto cidadãos, nós não podemos nos omitir, né? Existem hipóteses em que a nossa omissão será uma omissão relevante em termos de direito penal.
Nós podemos eventualmente ser até responsabilizados não por ter agido, mas de ter nos omitido diante de uma situação perigosa, né? Estou falando, por exemplo, de pais que visualizam uma situação de depressão e nada fazem, né, para que o filho seja tratado, que o filho seja acompanhado, né? O médico, o terapeuta em relação ao paciente. Então há hipóteses em que a simples omissão ela já será suficiente para caracterizar uma hipótese de responsabilização desse profissional ou desse indivíduo, né? Agora, em termos gerais, em linhas gerais, a gente precisa estar sempre perto, conversar, ter empatia, né? Uma mente empática, tentar entender o sofrimento do nosso semelhante, do nosso próximo, não fazer pouco desse sofrimento, não achar que isso é mimimi, que isso é frescura, porque o indivíduo ele não controla certas situações mentais, morais, emocionais, né? E tendo qualquer dúvida, né, tendo qualquer suspeita de que o indivíduo tem alguma ideação suicida ou ainda que ele esteja sendo induzido, instigado, auxiliado a se suicidar ou se automutilar, procurar a ajuda de quem esteja no controle daquela instituição, daquele contexto, um diretor da escola, um professor, um policial, né, um juiz, um diretor de cartório, enfim, dependendo do lugar onde você esteja trabalhando, onde você esteja estudando, onde você esteja fazendo estágio, procurar aquela pessoa que pode eventualmente acionar os mecanismos administrativos capazes de fazer cessar aquela situação. Muito obrigado, professor, por saciar nossas dúvidas, né, que a gente tem sobre o Setembro Amarelo. Busquem ajuda, igual o professor falou aqui agora. Busquem ajuda, converse com pessoas que podem te ajudar. Pais, mães, diretores, professores, assim como ele disse. Ligue para 188, igual a Alana tinha falado. Foi isso, gente. Sigam a gente na nossa rede social, ETEC Jurídico. E até o próximo episódio. Obrigado pela oportunidade e parabéns por esse trabalho tão importante que vocês estão fazendo nesse podcast. Muito obrigado. Fica meu agradecimento.